Os resultados de uma pesquisa acadêmica destacam a mudança climática como um eixo central para uma educação ambiental assertiva, a importância da formação continuada para docentes e a comunidade escolar sobre a temática. Este é o nosso tema de hoje e eu volto logo após a vinheta. Ecotiquá com mais um programa Ecosfeminismo, que é transmitido toda sexta-feira, às 13 horas, horário de Brasília, e às 18 daqui de Roma, Itália. E para quem não me conhece, eu sou Ivanilde Carvalho, ambientalista, ativista e defensora dos nossos povos originais e tradicionais. O que eu ia falar, gente? Olha, estou tão assim, feliz e contente pela nossa convidada de hoje, mas eu seguir aqui, continuando aqui, que, como sempre faço, dou aquelas saudações e agradecimento aos nossos parceiros que fazem a retransmissão dessa programação, dando aquele engajamento, aquela força na distribuição dessa programação, fazendo com que o Ecos das nossas mulheres, das nossas convidadas, pode ter um alcance maior. E a nossa comunidade, que está sempre aqui, já sabe que quando chega, o que deve fazer, né? Curtir, comentar e compartilhar. E se é a primeira vez que você está se apresentando aqui no nosso canal, então, bem-vindo, bem-vindas, sejam aqui, sinta-se em casa. Mas não esqueça de andar aqui no cantinho, vem aqui, ó, tá vendo? Se inscreva. Nossa, vai dar uma ajuda no canal, com engajamento, na distribuição, é sempre aquele mesmo teclado, olha. Engajamento, distribuição, o algoritmo do YouTube entende que este conteúdo é relevante, aí ele vai distribuindo para muito mais pessoas. E se você quer também dar aquela força, aquela ajuda, fazendo uma doação solidária, né? Você pode fazer através do Pix, para quem está ali no Brasil, a chave é ecosfeminismo@gmail.com, ou para quem está aqui no exterior, pelo PayPal, com a chave siva2@hotmail.com. E eu já vou aqui logo agradecendo de corações pelas doações que nós temos recebido aí, realmente isso nos calienta o coração, porque é uma forma também de reconhecer o trabalho que nós estamos realizando, beleza? Olha, para a comunidade, para você que não pode nos acompanhar assim, ao vivo, nos vendo, não? Por mais que nós somos mulheres lindas e maravilhosas, únicas e uau, 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 mas você pode nos acompanhar através do nosso podcast, que está sempre na plataforma do YouTube, mas aí no caso é o YouTube Music, você pode nos acompanhar, procura lá o podcast Ecos Feminismos e nos acompanha aí ou agora, no assim, ao vivo, ou quando você desejar, beleza? Ó, compartilhar aí, tá? Por favor. Agora, gente, eu estou feliz, porque ela é de casa, é a nossa convidada, que vai tá trazendo novidades, não é, como eu já disse, ela é de casa, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ela vem aqui, por isso que ela é já de casa, ela comanda, e eu estou muito contente, porque é o nosso primeiro programa deste mês de agosto, e como sempre, nos primeiros sexta-feira de cada mês, a gente traz uma afrodescendente aqui para falar, para conversar, e que são mulheres que se destacam em suas comunidades, não? E que fazem a diferença. Então, vamos trazer aqui, dar nossas boas-vindas, a gestora de políticas públicas e mestre em gestão e práticas educacional, a nossa querida, nada mais, nada menos que Valéria Silvestre. Vem aqui, querida! Amo muito essa mulher, gente. Espero que eu deixei. Vale. Que delícia estar aqui com vocês. Que delícia poder reencontrar esse canal agora aqui no vídeo, né? Porque eu acompanho esse canal
o tempo todo, né? Sexta-feira passada teve uma live maravilhosa. Quem não acompanhou a live da semana passada sobre as questões indigenistas, por favor, entre aqui no canal, recupere esse vídeo, assista e toque o coração para se posicionar em defesa dos nossos povos originários, porque foi uma live muito potente, muito emocionante e muito alertadora. Então, no canal eu estou sempre, né, nos bastidores ou como telespectadora, e hoje tenho a honra e a felicidade de estar aqui com vocês, podendo falar dessa nova etapa da minha vida, né? Essa etapa gostosa, que é a conclusão do mestrado, que é chegar aqui nesse né? momento e compartilhar com vocês essas pesquisas. Não, olha, Vale, eu tenho que ser super contente, até mesmo essa tua. Vale, cadê você? Porque se desapareceu, mulher? Olha, oh, não me assusta. Estou muito contente. Como vocês viram, ela é de casa. Ela não é só como convidada, mas ela acompanha, ela está sempre aqui, seja nos comentários ou nos bastidores. Às vezes ela fala, Iva, mas por que você acha? O que você acha de fazer isso? Me ajuda também quando pode. Então, como eu disse, ela é de casa e a gente não podia deixar de trazê-la aqui para poder falar sobre essa nova fase, essa conclusão, né, dessa fase que ela fez, que eu acredito que é muito relevante, que é importante falar sobre ela. Mas, Vale, antes de entrar aqui, que eu tinha acabado de esquecer, mas que eu não posso deixar, olha, aqui Itália, ontem para mim foi uma loucura, porque a gente teve estamos nas Olimpíadas, né? Eu aqui Itália procurando onde podia assistir a final da ginástica olímpica. E todos os canais italianos, justamente canal italiano, só passava os esportes italianos que estava concorrendo. Quando vi que ia passar, ai, gente, eu assisti tudo, assisti. Assisti também. Gente, eu arrepiei. E eu não podia deixar de homenagear essa garota. Um fenômeno. Linda e maravilhosa, representatividade. Então, olha, meus parabéns, Rebeca. Parabéns, olha, você fez todas nós sonhar. Eu sonhei. Ei. E uma felicidade, que orgulho, né? Ai, gente. Foi. Eu hoje, eu ia tocar no assunto, tá vendo? Essa nossa sintonia é maravilhosa. Que eu vim de amarelo, inclusive, de babados e tudo, bem brasileira, de amarelo, para dizer para essas meninas: o meu coração está pegando fogo, não está só aquecido, não, está pegando fogo. As mulheres negras, as mulheres periféricas, que estão nas Olimpíadas, estão brilhando, né, estão ultrapassando todas as expectativas que se tem para a América Latina em termos de medalha nessa modalidade esportiva. E esse maiô, que é a coisa mais linda do mundo, que eu fiquei apaixonada. O azul também, o anterior, que foi da competição em grupo. Elas estão lindíssimas, são divas, e são divas no sentido mais amplo da coisa, né? A educação, a dedicação, a disciplina, a postura elegante, a postura de atleta, de se cumprimentarem com as suas adversárias, não tem inimigos, nós estamos aqui competindo os detalhes, porque todas são maravilhosas, todos os países estão trazendo mulheres incríveis para essa competição, e realmente é o detalhe, é o pé que não entortou, é o pé que não tocou, é detalhe, né? É detalhe, porque a dedicação da mulher no esporte internacional só amplia. Cada vez mais temos mais mulheres nas delegações esportivas, nas Olimpíadas, superando todas as expectativas do passado que diziam que mulher não podia nem competir, né? E nós estamos em praticamente todas as modalidades. Aquela moça do boxe foi maravilhosa, a do judô foi brilhante. Todas as mulheres brasileiras, meninos, desculpa, tá aqui meu abraço, um beijo, mas as mulheres estão arrasando, formando escola, né? Porque a gente percebe as meninas brincando de ginástica, brincando de algum tipo de esporte, já se espelhando, já se inspirando em uma delas que representa o nosso país. Então, um beijo, muito obrigado por ter tocado no assunto, porque eu iria tocar assim que tivesse oportunidade, que eu vim de amarelo realmente para comemorar essa medalha fantástica que a Rebeca trouxe para nós, né? Não, essa tua fala, Valéria, estava falando aí e eu estava me arrepiando aqui, porque realmente foi muito, muito emocionante ontem. Mas, Valéria, como você estava dizendo, vamos voltar aqui para nós, a gente já fez a nossa é um outro tipo de exercício, é academia, né? Mas é um outro tipo de exercício.
Exato. Mas olha, eu Mas gostaria que que exige também, viu? eu gostaria que você falasse para quem é a primeira vez que está te acompanhando, dá aquele um reassunto de quem é a Valéria, para que a comunidade possa te conhecer, apesar que você já é de casa, já veio aqui várias vezes, mas é sempre gostoso escutar o teu percurso, a tua trajetória. Delícia, delícia. Eu estava aqui brincando, né, dizendo que nós estamos na academia, que é assim que nós chamamos o espaço acadêmico, né? É um exercício também que exige dedicação e que eu quero parabenizar o número de mulheres que também estão hoje na academia, as amigas que hoje completam mestrado, doutorado, né, as políticas públicas que puderam fazer com que nós, pessoas negras e mulheres negras, sobretudo, tivéssemos acesso à educação. Isso mudou muito o cenário na educação superior aqui no Brasil, né? O sistema de cotas, que é tanto atacado, é tanto rediscutido, mas não é rediscutido muitas vezes para melhorar e ampliar, e sim para reduzir e para questionar. Mas, independente de tudo isso, nós estamos na academia, nós estamos, enquanto mulheres, e principalmente mulheres negras, ampliando o número de cadeiras sendo ocupadas por pesquisadoras, por pessoas dedicadas a transferir conhecimento. E falando de mim, eu tenho a felicidade de vir da militância. Demorei muito para ir para a academia, né? Hoje eu estou com 50 anos, fiz 50 anos no início desse ano, né? Somente agora consegui chegar num mestrado, né? Tenho professores muito mais jovens do que eu, né? E que me ensinaram muito e compartilharam muito. A prova de que a minha geração, se tivesse tido políticas públicas à sua época, né? O período ideal, vamos chamar assim, estaríamos em situações um tanto mais ampliadas em termos do posicionamento acadêmico, né? Mas é o famoso antes tarde do que nunca, porque o importante é que nós daqui estamos deixando o legado para as próximas, como as anteriores deixaram o legado para nós, né? E a gente vai seguindo pela vida na luta contra o racismo estrutural, que é escandaloso, é violento no nosso país, né? No meu caso, além do racismo estrutural, que é minha bandeira de vida, né? Minha pele diz isso, eu preciso ter posicionamento antirracista, né? Os meus antepassados foram sacrificados pela cor da sua pele, e a outra bandeira é a bandeira ambiental. E a bandeira ambiental, ela inicia na minha vida na década de 90, logo depois dos encontros, né, de Rio mais 10, Rio Meio Ambiente, Rio mais 20, todos os encontros que foram acontecendo, né, promovidos, os primeiros aqui no Brasil, que foi um impacto incrível, né, dali derivou-se a Agenda 21, e com a Agenda 21, uma série de programas voluntariados começaram a se publicar, a se multiplicarem pelas periferias, e eu sou um desses frutos, né, dessas reuniões, que começava falando sobre um lixo, sobre uma água, né, sobre como lidar com aquela não gestão pública, né? A década de 90, o Brasil, a periferia era muito sofrida, mais do que é hoje, né? Eu cresci durante um bom tempo em ruas sem asfalto, sem saneamento, sem coleta adequada de lixo. Então, esses encontros de Agenda 21 foram muito importantes. Foi importante para eu conhecer a vivência indigenista, a vivência indígena, né, no Pico do Jaraguá, onde tínhamos reuniões interessantíssimas com os povos guaranis, né, povos que estão ainda lutando para sobreviver nessa região de São Paulo, sufocados por duas rodovias, espremidos por duas rodovias, tendo seus direitos até hoje. Quanto tempo passou? Até hoje sendo seus direitos aí, sempre naquela tentativa de retirada desses direitos. Então, eu começo resumindo por que eu chego no mestrado com esse tema, né? E sou uma mulher preta, periférica, cristã evangélica, acredito no direito a toda forma de vida, e toda forma de vida precisa de um planeta. Né? Precisamos de um planeta adequado, precisamos de um planeta preservado, respeitado, né? E que a sua exploração seja repensada, ou melhor, rompida, porque a maneira que nós estamos vivendo com o planeta, nessa exploração capitalista, sobretudo, ele vai fazer com que toda forma de vida seja atingida, e muito significativamente num posicionamento de não termos volta. Né? Essa foi a minha preocupação, e é a minha preocupação ao longo da vida, da trajetória. Muito bem, muito bem. Ô, Valéria, vamos entrar aqui na nossa pauta?
Vamos. E eu quero saber, você me mandou lá o teu mestrado, li com muito interesse, interessantíssimo. Que bom. Mas eu quero saber de você o que te despertou em sua trajetória para querer ingressar no mestrado com esse tema. Você já falou que já dos anos 90 foi o seu primeiro passo nesse mundo, Uhum. não? Mas em relação à educação popular e por que a ênfase nas mudanças climáticas. Eu aqui, olha, Certo. se a comunidade ver aqui com quem ela está, porque tem o seu professor também aqui. Ai, Cocó. E eu quero começar mesmo dessa forma, agradecendo ao professor, doutor Jason Mafra, essa pessoa incrível, né? É um professor que teve uma trajetória, assim como eu, pela USP, né? Ele é mestre e doutor pela USP em educação, tem inúmeros livros, né, que retratam o trabalho de Paulo Freire, e ele é do Instituto Paulo Freire, né, num posicionamento, uma posição de atuação muito significativa, muito com poder de decisão, né? Ele desenvolve estudos sobre o conceito da conectividade de Paulo Freire, né, que enfatiza a importância da relação dialógica, desse diálogo do professor, né, o educador com o educando, e o educando, nesse aspecto freiriano, ele é o protagonista do desenho e do desenvolvimento do seu conhecimento, né, da sua formação. Então, o Jason, ele aparece na minha vida como uma bênção incrível, né? Deus me deu a felicidade de conhecer o Jason, que inclusive compreende esse meu posicionamento, militância, e me ajudou a transformar esse posicionamento, essa fala, essa maneira de se expressar militante para dentro da academia, para atingir aí um bom projeto de mestrado, para desenvolver um projeto de mestrado ao longo de 2 anos de pesquisas e trabalhos e entrevistas, e transformá-lo nesse material que você pôde ver, né, a apresentação, e também no material escrito, que é a dissertação. E, além do Jason, eu gostaria muito de iniciar essa fala também agradecendo a professora Adriana Terçariol, que é uma excelente pesquisadora, que ela investiga, na perspectiva da educação, ela investiga as tecnologias, né? Então, a professora Adriana, ela trouxe um florescer para o meu trabalho muito grande, porque eu falo muito de educação ambiental há muito tempo, educação ambiental popular, obviamente, que é uma educação crítica, é uma educação que pretende auxiliar na construção da conscientização, da consciência, da autonomia, da emancipação, né? Então, não é qualquer educação ambiental, porque de educação ambiental nós temos aí cerca de 20 vertentes, 3 correntes, né? E a corrente que eu faço no meu trabalho é numa corrente freiriana, né? Paulo Freire como toda a essência do meu trabalho. Isso também E seria uma pergunta que eu iria te fazer, Valéria, desculpa se eu te interrompo. Qual é a diferença da educação ambiental para educação ambiental popular? E você está falando porque tem a corrente aí freiriana e tudo, era uma curiosidade que eu tinha para saber a diferença. Interessante. E essa é a grande diferença, né? Porque a gente tem uma educação ambiental que ela é hoje em geral, uma mitigadora de danos, né? Então, ela não rompe com o status quo, ela não rompe com a relação de valores que a pessoa, que o educando, né? Que o aluno, que a escola e que a sociedade tem com o meio ambiente, né? Então, a gente acaba reproduzindo em alguns momentos, inclusive, algumas coisas danosas para o meio ambiente, para o planeta, e chamando de educação ambiental, chamando de sustentabilidade, essa palavra que está totalmente esgarçada ao longo aí dos últimos 30 anos, né? Foi usado sustentabilidade para tudo, né? E a gente tem essa questão. Então, a gente traz um Paulo Freire para dentro da educação ambiental, e, sobretudo, eu gostaria de chamar a atenção para a ecopedagogia. Vou voltar na professora Adriana, vou voltar primeiro, Adriana, senão aqui eu vou confundir, porque a Adriana ela teve uma contribuição muito diferenciada no trabalho. Por quê? A professora Adriana, ela traz uma matéria para dentro do mestrado falando da aprendizagem ativa, da metodologia de aprendizagem ativa, que lança a mão de todo tipo de tecnologia para levar os temas para dentro da sala de aula, né? Então, desde do estudo de caso, resolução de problemas, a gamificação, né? A coisas muito mais tecnológicas que demandam investimentos mais altos de uma escola, até os mais básicos. E o mais básico foi o que eu optei para ser mais funcional, que é o estudo de caso,
e a resolução de problemas, né? E isso está dentro da metodologia ativa de aprendizagem. Então, quando eu falava sempre educação ambiental, as pessoas falam, mas como que eu faço, enquanto professor, para trazer educação ambiental? Tem que ter uma disciplina na escola? Não, não tem que ter uma disciplina, porque é um assunto transversal. Inclusive, a nossa legislação, ela está com mais de 25 anos, né, que é a Lei 9.795 de 99, que é a Lei de Educação Ambiental. Ela prevê educação ambiental em todos os estágios educacionais e para toda a comunidade educacional, a comunidade escolar, né? E nós não atingimos isso ainda. E eu atribuo isso muito na minha praxis, né, e na convivência, de que nós estamos trabalhando uma educação ambiental muito mitigadora, por isso que a gente não consegue abarcar de verdade o propósito dessa lei, que foi uma lei difícil de se escrever, que teve uma série de interesses e de stakeholders e de envolvidos e de advocacy, mas a gente não tem a educação ambiental de uma maneira que pudesse sair da escola básica, que hoje é a minha defesa, até os grandes cursos universitários de pós-graduação, de formação, né, inclusive formação tecnológica, né, os cursos tecnológicos, as formações profissionais, todas deveriam conhecer a temática ambiental, porque isso atravessa todas as nossas vidas. Então, a professora Adriana, ela contribuiu fantasticamente, né, com uma riqueza enorme. Eu tive a oportunidade de, nesse tempo, participar com um livro, em 2 livros com ela, né, com um capítulo em cada livro, além de uma conferência internacional com a Universidade de Portugal, que abriu as portas também para essa temática, foi riquíssimo, né? O choque do português de Portugal com o choque de português do Brasil é muito cômico, é muito engraçado, né? Mas foi muito educativo. E na banca, além da professora Adriana com a contribuição, e também ela avaliou se essa contribuição foi realmente aplicada, então ela participou da banca de qualificação e de defesa, o Ivo Dickman, né? O Ivo Dickman é uma das pessoas que eu mais li nos últimos anos, e eu sempre apelidei ele de facilitador de Paulo Freire. Você quer entender Paulo Freire, procura aí o nome, Ivo Dickman, né? Ele tem um canal, né, à disposição para discutir principalmente a ecopedagogia. E a ecopedagogia, para mim, foi uma luz muito especial em todo esse mestrado, porque a ecopedagogia ela foi desenvolvida, começou a ser desenvolvida por Paulo Freire, no final dos anos 90. E, infelizmente, perdemos Paulo Freire, né, aproximadamente 97 ou 98, é o falecimento dele, e nós não tivemos aí uma continuidade no pensamento original de Paulo Freire, mas a essência ficou, e o Ivo Dickman é uma das pessoas que mais continua a manter viva essa temática, esse conceito e esse desenvolvimento. E a ecopedagogia, ela é uma oportunidade de nós rompermos com o que está posto, de ser realmente uma pedagogia voltada para a relação e a valorização dessa interação ser humano e planeta, e essas intervenções que nós cometemos com o planeta. Então, o Ivo Dickman trouxe esses conhecimentos socioambientais, essa educação ambiental, essa ecopedagogia, né, esse facilitador de compreender tudo isso. Ele é um filósofo, né, ele é um pensador e um produtor de conhecimento excelente e muito acessível. Tá? Qualquer pessoa que tem interesse na temática pode acessá-lo nas redes sociais, que ele atende, e ele é uma graça de pessoa. Então, foi assim a formação dessa equipe, porque o mestrado, eu saio com o título de mestrado, de mestre, mas é um trabalho em conjunto, né? É um orientador, é a banca fazendo sugestões, fazendo correções, fazendo ajustes, né, até chegar nesse nível. E eu vou para esse tema porque, passando por 3 universidades, né, 3 especializações, agora um mestrado, eu percebo que, gente, o adulto não vai dar certo, tá? A gente vai ter que começar de outra forma. E aí eu faço essa defesa de que na educação básica se tenha uma educação ambiental que já comece a emancipar e já comece a ter como protagonista essa criança. A nossa educação básica, ela tem uma divisão em 3 etapas, né, de 6 a 7 anos, aí depois ela segue de 0 a 6 anos, né, começa na creche, na verdade, de 0 a 6 anos, depois de 7 a 14, de 14 a 17, para depois ir
para o próximo estágio da educação. Então, a educação básica, ela seria o principal alvo dessa aplicabilidade do que estou defendendo enquanto mestranda, né, que é a absorção da temática mudanças climáticas, que é algo cíclico. O planeta passa por mudanças climáticas, só que o ser humano está acelerando as mudanças climáticas. Estamos acelerando pelas escolhas que estamos fazendo, que passa pelo consumo, pela relação de exploração com o planeta, né, pelas eleições em quem nós votamos, né, porque se nós votamos em pessoas que não têm a pauta de mudanças climáticas, de educação ambiental, de ecopedagogia, nós estamos votando em pessoas que vão auxiliar nessa destruição do planeta. Acelera ainda mais. Nessa aceleração. Então, nós precisamos compreender isso de forma crítica para que nós possamos fazer escolhas mais assertivas. Então, é no intuito de provocar professores, educadores e a comunidade escolar de que isso é uma responsabilidade de todos nós, né, de trazer para a nova geração um problema, e é um problema que eles vão marcar. Eu estou com 50 anos, daqui a 30 anos não sei se estarei aqui, daqui a 50 não sei se estarei aqui, mas uma criança hoje de 6 anos tem uma probabilidade enorme de estar enfrentando um pico das mudanças climáticas, o pico de todos os problemas que essa geração, qual eu faço parte, a geração anterior e anterior e anterior, deixou para ela tomar conta. Então, se nós começarmos com uma educação ambiental crítica, né, desde pequeno, apropriando essa linguagem para essa criança até a adolescência, eu acredito que a gente colabora com a percepção dela de que tem um desafio que está posto. E não tem nem mesmo o problema de incluir, não, essa matéria no currículo da escola, porque, como você já falou antes, já existe na lei, já está, só o que falta é só tanto a parte de boa vontade é implementá-la. Não é verdade? Exatamente. E ali, nesse trabalho, a pesquisa que eu pude fazer, e que foi muito promissora, porque as pessoas se sentiram à vontade para fazer parte da pesquisa. Essas pessoas que eu estou dizendo são educadores e educadoras da rede pública de São Paulo, né? Praticamente 70% já reconhece a lei, né? 70% reconhece que deveria estar trabalhando a lei, só que no outro extremo, elas não sabem como fazer isso, né? E cobram, inclusive, chamam a atenção, cobram não, mas chamam a atenção para a falta de uma capacitação continuada sobre a temática, né? Como fazer isso? Como levar essa educação ambiental? Eu sou um professor de matemática, como que eu levo a educação ambiental e mudanças climáticas para dentro de uma sala de aula que eu tenho que falar de matemática? Como eu levo na história? Hoje, os professores de ciência são os mais demandados, né? Qualquer questão de meio ambiente, é um professor de ciência, mas não é só ele, não é só responsabilidade dele, né? Ela é transversal. Então, a língua portuguesa, a literatura pode trabalhar as mudanças climáticas na sala de aula, a matemática, a história, né? E todas as outras matérias pode trabalhar com isso sem dúvida nenhuma, né? Então, o projeto de pesquisa foi tentar compreender qual era o nível de compreensão que esse professor tem de mudanças climáticas, né? E fizemos, inclusive, perguntas bastante esdrúxulas, assim, quase que se a Terra é plana, para ver se alguém respondia. Né? Para tentar realmente saber o que está impedindo, né, para que a gente está rindo aqui, mas a coisa é séria. Esses educadores pudessem trabalhar a temática. A coisa é séria, porque existem pessoas que não acreditam nas mudanças climáticas, né? Eu tenho um capítulo na dissertação que fala sobre isso, o quanto os negacionistas se organizam, né, para negar, para dizer que não, que isso é conversa, né? Estávamos conversando agora há pouco, eu e Vanilde, a Europa está pegando fogo, eles estão com a temperatura do Pará nesse momento aí, né? E nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, há cerca de 60 dias atrás, no máximo, uma calamidade pública que arrasou 70% de um estado que ficou debaixo d'água. E se nós, vou sair um pouco da temática da dissertação, mas é que faz tudo parte, porque está tudo interligado. Se nós percebemos o governo anterior, o quanto foi liberado, né, de exploração
poluição, de exploração danosa do meio ambiente naquela região, hoje está se pagando uma conta, né? Então, é sobre isso que nós estamos falando de educação ambiental. A educação ambiental popular, sobretudo, porque ela traz essa raiz e essa essência freiriana, sobretudo, essa educação ambiental, ela se faz necessário para nos defendermos de quem está com a caneta na mão, porque muitas decisões que são tomadas, nós não temos hoje compreensão para poder, inclusive, discutir, dizer, não, não quero isso aqui, né? Uhum. Isso aqui vai levar à extinção de uma série de vidas, né? Eu não tenho condições de falar sobre isso, na maioria, enquanto massa da população, não tem condições, até porque ela está muito preocupada com o comer do dia, né? Que é uma estratégia, inclusive, da dominação. Para que eu vou deixar você ter tempo para pensar? Né? Para que eu vou deixar você ter tempo para ler, para poder para se instruir, né? Porque é muito mais fácil de dominar quem não tem educação. Exato. Valê, aqui na tua. Olha aqui a intimidade, gente, mas é porque ela é de casa, tá? Na tua pesquisa, você aponta 3 principais assim, pontos que são os destaques, não? Que foi o resultado aí da tua pesquisa. Quais são eles? Como foi? Quem influi assim, na pesquisa? Certo. O primeiro ponto é educar esse professor, é dar subsídio para ele. Esse acho que acho não, foi o que foi percebido, né? A vontade de se fazer algo é muito grande, mas ainda não se sabe como. Então, subsidiar esse professor, esse educador, né? Dar conhecimento da complexidade do tema, é isso que eu quero dizer. Né, poder colocar para esse educador, para essa educadora e para a comunidade escolar que falar de meio ambiente é muito mais do que ter o dia da água, dia da árvore, dia do meio ambiente, né? É muito mais do que isso. O tema é complexo. Então, o primeiro alerta, né, que eu chamei na dissertação de alerta, o primeiro ponto é esse desconhecimento da complexidade, precisamos fazer um enfrentamento a isso, né? E o enfrentamento a isso vem com uma capacitação contínua, né? Não é um trabalho porque está chegando o dia do meio ambiente, chegando o dia da árvore, eu trato o tema, não. É um trabalho de capacitação ao longo da carreira desse profissional. Né? Um outro ponto é a falta de um plano de ação, ou seja, política pública para implementar a educação, a lei de educação ambiental, né? A falta de política pública. Aplicar uma lei que já existe. Exatamente. Então, nós temos uma lei, preciso de política pública para poder fazer com que ela funcione. O que é política pública? Política pública é um remédio, vamos chamar assim, que eu vou parafrasear o professor Leonardo Serck, que tem um canal também muito legal, e ele explica de uma maneira muito gostosa o que é política pública, porque ele compara a sociedade a um corpo, né? Um corpo, o nosso corpo aqui, cabeça, membros, braços, ele compara o nosso corpo a um corpo doente e que precisa de um remédio, né? E o remédio é a política pública. Então, a sociedade está doente, precisamos de um medicamento, precisamos de um tratamento, e aí esse é público. E aí você vai ter problemas de saúde, que pode ser uma gripe, que um comprimido, alguma coisa, um chazinho possa resolver, e você pode ter um câncer, e você precisa de uma complexidade do tratamento. É a mesma coisa a política pública, né? A política pública ela é um enfrentamento a um problema público, que é essa, entre aspas, a doença que estamos vivendo, né? E que ela precisa ter medidas para que possa ser alcançada a cura dessa sociedade, né? Então, a gente pode começar com campanhas de conscientização dentro das escolas, né? E uma campanha de conscientização que envolva as famílias também, né? Porque todos nós estamos interligados na solução desse problema, porque nós estamos enfrentando o impacto do problema, então tem que participar todo mundo. Então, esse é o segundo ponto, né? A falta de um plano de ação, de uma política pública, para poder fazer o enfrentamento a tudo isso. E o terceiro é a inação do poder público, no sentido de cobrar, fazer valer a Política Nacional de Educação Ambiental, fazer valer enquanto Ministério da Educação. Né? O Ministério da Educação deveria estar acompanhando isso mais de perto, deveria estar imputando essa obrigação para as escolas, para as secretarias de ensino, né, dentro dos municípios, nas escolas estaduais, ela deveria fazer valer isso. Então, são 3 pontos muito importantes que nós precisamos fazer enfrentar para que a educação ambiental, de forma crítica e
assertiva possa chegar no âmbito escolar, que é enfrentar o desconhecimento da complexidade do tema, estabelecer um plano de ação enquanto política pública e fazer com que o Estado cumpra o seu papel, né? Ele não pode continuar com essa inação e não cobrar que a Política Nacional de Educação Ambiental ela realmente seja efetivada, né? E de forma eficiente nas escolas. Vale, só para concluir aqui, porque a gente está conversando, eu estou deixando você falar e o tempo está passando, que já superamos, mas eu quero concluir aqui com essa última pergunta, né, porque está gostoso e passa tão rápido. É assim, quando é gostoso, passa rápido demais, gente, a gente nem se dá conta. Mas eu quero fazer essa pergunta porque é uma conclusão dessas 3 perguntas aqui que nós selecionamos. Né? Queria saber, Vale, quais são as ferramentas pedagógicas que a conclusão da tua pesquisa recomenda para os professores que desejam trabalhar a educação ambiental e com seus alunos? Certíssimo. Eu acho que a gente tem que sempre sair com uma orientação prática, né? E essa orientação prática, nesse trabalho que eu tive a honra e a felicidade de desenvolver com o meu orientador, o Jason Mafra, e sobre o crivo e a análise da banca, né, com a professora doutora Adriana Tersariol e o Ivo Dickman, professor doutor Ivo Dickman, a proposta de intervenção que visa fomentar essa problematização do conceito de mudanças climáticas na escola. Como fazer isso? Através das metodologias ativas de aprendizagem, né? Que é um método de ensino que estimula e que incentiva o educando a ser participante, a ter papel central na construção da sua própria aprendizagem. E quando se pensa em meio ambiente, eu preciso de ter uma maneira que não é só ter um tratamento conteudista, ou seja, eu te dou o conteúdo e você vai para casa. Eu preciso que você, enquanto cidadão, independente da idade, tá? Você já é um cidadão, que você comece a internalizar, né, a questão ambiental, porque é a questão base da sua existência. Então, a internalização, ela passa por esse envolvimento que a metodologia ativa de aprendizagem consegue trazer e está cada vez mais provada que consegue mesmo fazer com que um curso ele atravesse a consciência desse aluno, desse educando. Então, o que nós queremos é protagonizar a figura desse aluno na construção de um novo comportamento, né, de um novo posicionamento diante da sua relação com o planeta. E isso vai ser através dessa metodologia, e aí a metodologia ativa de aprendizagem, gente, ela tem no mínimo hoje, no último livro que eu tive a oportunidade de acompanhar, tem cerca de 14 a 15 modalidades diferentes, tá? Desde as que vão precisar de mais equipamentos, inclusive equipamentos tecnológicos, né? Eu posso trabalhar aí robótica, né? Com a metodologia ativa de aprendizagem. Eu posso trabalhar gamificação, trazer jogos, eu posso trabalhar uma série de ferramentas, e aí eu trouxe 2 ferramentas no meu recorte, que eu acredito que são os mais baratinhos. Por quê? Nós somos 5.000 e tantos, mais de 5.700 municípios no Brasil, né? É muita escola, são muitas escolas, e são muitas realidades, e são muitos orçamentos, e são muitos não orçamentos. Então, fazer com que esse professor, que no geral monta a sua aula, no geral, o professor brasileiro é quem compra seu material para dar aula, né? Porque tem uma grande deficiência em vários lugares de se fornecer aos professores o que é necessário para se dar uma aula, e o professor que é extremamente dedicado, ele acaba tirando do bolso, né? Os equipamentos, os livros e etc., para poder levar para a sala de aula. Eu trouxe 2 opções de trabalho, que é o estudo de caso e a aprendizagem baseada em problema, que é o PLB, o PBL. Né? O estudo de caso ele vai adotar as histórias reais e até mesmo as hipotéticas, né, que podem ser expostas por uma narrativa com perguntas correspondente ao caso que vai ser tratado em sala de aula, né, fazendo uso das habilidades, das competências já esperadas que o grupo tem, né, e da matéria que está sendo trabalhada. Então, eu posso trazer um estudo de caso,
eu posso criar, enquanto professor, uma história, eu posso trabalhar com recorte de jornal, uma entrevista, eu posso trabalhar com um documentário, eu posso trabalhar com um trecho de filme, eu posso trabalhar com um trecho de um desenho animado, inclusive, e trazer essa história para ser trabalhada dentro da sala de aula. E aí ela tem uma metodologia própria de de como se participa, quem controla tempo e etc. Isso também é muito fácil de localizar nas redes sociais, né, na web. E o outro é a aprendizagem baseada em problema, que inicia pela apresentação de um problema real, de um desafio complexo, né, no qual o aluno, com a sua equipe, são divididas as salas para ter equipes menores, e ela é estimulada pelo professor, né, com total autonomia e de forma colaborativa a encontrar uma solução, né? Por exemplo, vamos aqui brincar com um problema, brincar não é o termo, mas vamos usar aqui um problema real. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tudo que nós vivemos, né? Nós temos hoje o problema dos animais que estão perdidos dos seus donos. Eu poderia levar isso para a sala de aula e trabalhar essa questão desses animais, né, de como fazer a solução desse problema, né, de como fazer com que ou eles reencontrem seus antigos donos ou novos donos, né, como eu posso trabalhar, de repente, um programa, uma política pública para a castração, para evitar que eles continuem se multiplicando e sofrendo por falta de cuidados, né? Então, tem vários temas que dá para trabalhar, né? Nós tivemos aqui na semana passada, né, indigenista, que trouxe problemas que os indígenas estão vivendo na região, né? Isso pode ser levado também para a sala de aula e trabalhar isso. Então, a gente pode trabalhar tanto com estudo de caso, com essa metodologia de resolução de problemas de uma forma bem simples, de uma forma barata, né? E de uma forma que vai internalizar. Você vai fazer com que o seu aluno, né, com o seu educando, a sua educanda, internalize esse problema e comece a pensar soluções. E isso é um exercício para a vida toda, né? Vanessa, sabe o que eu estou me perguntando aqui? Nessa tua pesquisa, eu te juro, eu estou pensando aqui com meus botões e não te faço mais a pergunta. Concluímos aqui. Mas na tua pesquisa, no percurso da tua pesquisa, você não encontrou nenhum iluminado, nenhum que você entrevistou, conversou, nenhum iluminado assim que diz, olha, eu aplico, eu dou aula de, vou dizer aqui, não de matemática, mas de geografia, né? Dou aula ou até mesmo de línguas, não inglês ou espanhol, mas você, não teve nenhum assim que eu aplico, eu já incluo a educação ambiental nas minhas matérias, sem que seja uma coisa assim de grande, não de grande impacto, mas que os meus alunos saibam que a gente está falando do meio ambiente e não só na sua preservação. Eu costumo dizer que a gente não tem mais o cambiamento climático, nós já estamos vivendo, para mim é uma crise climática, o que a gente tem que fazer é adaptar e não acelerar essa crise, mas eu estou aqui curiosa, nessa trajetória dessa pesquisa, nenhum iluminado? Sim. Aí nós temos a felicidade de ter muitos professores iluminados, tá? Isso é um grande consolo. Por exemplo, eu estou até abrindo aqui para ter os números exatos, né? E uma das perguntas que gostaria de mensurar as atividades relacionadas às mudanças climáticas, 74,2% dos professores, dos educadores que participaram, 74,2% afirmaram que já fizeram alguma atividade no ano, né? 71% consideram esse tema como uma obrigatoriedade. O copo vazio de tudo isso é que apenas 16,1% mantém isso no decorrer do ano. Então, a gente tem aí mais de 70% que uma vez ao ano traz o tema, né? Ou por uma semana no decorrer do ano, semana de meio ambiente, etc. Mas nós temos a felicidade de ter 16,1% que recorrentemente, na sua disciplina, a temática ambiental. E aí foi uma outra vertente que eu fiquei pensando até para o doutorado, localizar esses 16% e esses 16% nos ajudarem, enquanto nação, a desenhar esse plano de ação, essa política pública. Era justamente, era aí onde eu queria chegar. Olha só. Isso, que é algo extremamente freiriano, inclusive, porque assim, é um pertencimento,
é algo que nasceria e que tomaria forma de fora do governo para dentro do governo, de fora do ministério para dentro de um ministério, enquanto política pública. Então, localizar esses 16,1% de educadores que se esforçam e que buscam conhecimento e que transferem esse conhecimento na forma, né, da temática ambiental para os seus alunos, eles poderiam ser os grandes multiplicadores para a formação dessa campanha, dessa política pública, dessa importância, dessa obrigatoriedade que é levar o tema para a sala de aula. Muito bem, olha, Vale, te agradeço de coração mesmo, olha, você deu essa aula aqui muito importante, essa conclusão aqui de já o doutorado, Vale. Descansa um pouco, mulher, apenas acabou o mestrado. Ela já está pensando no doutorado. Olha, antes da gente ir para o próximo bloco, olha, eu estou aqui tão concentrada contigo na tua fala, mas eu tenho que aqui agradecer os nossos participantes que estão aqui no chat, o Alexandre Brau Parado, que está mandando aqui, olha, essa convidada vai ser maravilhosa, é verdade, ela está sendo maravilhosa e grata por essa participação. É verdade, a gente tem que agradecer mesmo, né, Alexandre? Eu agradeço. Tem aqui também o Mitucom Brasil, Valéria Silvestre, que satisfação saber da conclusão do seu mestrado. Tema extremamente atual e importante. Muito importante, a bolha é importante. Parabéns. E aqui tem a Poesia com Alegria, que está aqui da boa. Está sempre por aqui também, a Ulalá, ela tem esse ding-dong dela, que é super legal, agradecendo aqui a toda a comunidade aqui, obrigada por estar participando. Não esqueça de vocês já estão comentando, né? Então, curtir e compartilhar, tá? Compartilhe, pessoal. E para você que está a primeira vez aqui no nosso canal, olha, se inscreva aqui, ó. Vem aqui embaixo, se não me engano. Tá bem aqui assim, ó. Eu não sei se, para quem está nos guardando no Facebook, em outros canais que não é o Ecosfeminismo, vai lá e vem aqui no canal Ecosfeminismo no YouTube, beleza? Valendo. A gente agora está no bloco onde Deixa só, antes de entrar no bloco, se você me permite, a liberdade de ser de casa é bom por causa disso, né? A gente falou dessas atividades relacionadas às mudanças climáticas por parte dos professores, né? Uhum. Mas o que esse dado me deixou muito esperançosa, sim, né? O esperançar de Paulo Freire, temos que fazer algo para aproveitar esse potencial todo. E um outro dado muito importante é que os alunos, quando recebem a temática, eles são receptivos. Porque nós poderíamos estar fazendo todo esse movimento e os alunos não quererem. Então, nós teríamos aí um trabalho de ter que arar uma terra muito seca, muito dura, muito difícil de lidar. E essa terra, ela já está fértil. Né? A maioria dos alunos, na percepção dos professores, eles se sentem confortáveis com o tema, eles se sentem curiosos com o tema, né? Eles levam para dentro de casa o tema, eles se tornam multiplicadores, eles percebem isso nas reuniões de pais, quando conversam com os seus responsáveis. Então, nós temos um campo extremamente promissor para trabalhar as mudanças climáticas, a educação ambiental, nesse recorte, nessa vertente freiriana, né? Temos um campo aberto para fazer isso. Hoje, Brasil, basta querer fazer, porque nós já temos o campo, a terra fértil para semearmos essa temática de forma extremamente qualificada. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não perca a esperança, não desistam. Quando levar para a sala de aula o tema com as suas crianças, com seus adolescentes, leve confiante, porque eles estão sedentos por qualificação desse tema. Pode ter certeza disso. Nossa, beleza, olha, falou. Valeu. Mas eu quero saber, ó, a gente está lá no bloco de receita culinária, como símbolo de resistência. O que você trouxe de gostoso para nós? Na última oportunidade, eu trouxe um cuscuz paulista, né? Vão ter que procurar aqui para localizar, que é uma receita passada da avó Laura para minha mãe, Alzira Valério, e era uma coisa que nos sustentava, né? Porque uma coisa que rende, era uma família muito pobre,
né, uma mãe solo criando 3 filhos, então precisava ter coisas que rendessem de forma saborosa. Então, cuscuz paulista na adaptação da minha mãe ficou aqui, tá no canal, procurem. E aí, lógico, procurei minha mãe agora, falei, mãe, já falei do cuscuz, já falei outras coisas que eu falo. Aí ela falou, me lembrou do doce de banana, né, o doce de banana da avó Laura, né, e era um doce de banana também replicado pela avó Josefina, né, minha avó materna, que tem uma figura muito importante, a avó Josefina, porque ela me coloca para estudar, para ler, me dizia, você tem que saber ler e escrever, você tem que aprender a dirigir, você tem que, porque você vai ser uma mulher pública, né, e ela profetizava isso na minha vida como missionária evangélica cristã, então ela tem uma participação muito importante nessa minha chegada aqui no mestrado. É bom até cortar, porque senão eu já me derreto. É. Me emociona, me emociona muito. Então, a avó Laura, a mãe da minha mãe, a avó Josefina, gratidão, porque eu estou aqui hoje porque elas estiveram um dia lá, né? Eu estou aqui hoje porque um dia minha mãe disse, não abandono e vou junto com você. Então, essas mulheres são muito importantes, então eu trouxe para adoçar a nossa sexta-feira aqui no Brasil, sexta-feira, dia 2 de agosto, primeira sexta-feira do mês de agosto, o doce de banana. Então, o doce de banana é simples no sentido de tomar o cuidado de fazer, não demanda grandes cuidados, é prestar atenção no que está fazendo para não se queimar, porque você vai lidar com uma calda de açúcar, né? Você vai pegar a panela, vai colocar, forrar com açúcar, pode ser cristal ou refinado, né? Forra essa panela com uma boa camada de açúcar e vai deixar esse açúcar no fogo baixo até que ele comece a mudar de cor por si só. Ele vai mudando de cor, vai ficando meio marrom, meio dourado, vai indo para o marrom, não pode escurecer muito, senão ele amarga, mesmo sendo açúcar, ele pode ficar amargo, né, quando passa do ponto. Então, forra lá com esse açúcar começa a mudar de cor por conta do fogo brando, que está no fundinho da panela. Conforme ele começa a mudar de cor, você coloca casca de laranja, pedacinho de casca de laranja, pedacinho de casca de limão, um punhadinho de cravo da Índia e um pedaço de canela em pau, né? Ele vem enroladinho, geralmente eu abro ele, coloco em 2 e deixa ele lá. E o próprio açúcar começa a soltar essa aguinha dele e ele vai, e o fogo bem baixinho. E aí você pode até agora vir com uma panela, uma colher de pau, que é melhor de lidar, né? Uma colher de madeira, e mexer um pouquinho, misturar para eles irem soltando os seus sabores um sobre o outro, um com o outro, e se complementando. E a hora que já está borbulhando, que a calda está querendo escurecer, você coloca as bananas já descascadas, obviamente, né? Forrando. Justamente, que banana é? A banana comprida? Banana nanica. Porque a nanica ela solta mais água e esse açúcar vai precisar de água para ele não queimar, né? Senão ele vai queimar. Então você vai colocar as bananas na panela em cima desse açúcar que está mudando. Ai, que maravilha! Esse açúcar que está mudando de cor com a casquinha de laranja, que já está misturada com o cravo da Índia, com a canela em pau e com a casquinha de limão. Você coloca as bananas inteiras, né? É interessante fazer numa panela que caibam as bananas inteiras e faz aquele forro, aquela cama de bananas, né? Às vezes sobe uma banana, outra põe por cima, não tem problema, e tampa. E a própria água da banana começa a umedecer esse açúcar para ele não queimar, e a banana começa a ficar fofinha, gostosa, assim, pegando aquele doce, aquele açúcar. E depois que estiver pronto, tente não mexer para não desmanchar a banana, porque fica bonita depois a banana inteira, né, no prato na hora de servir. E aí você vai levar para uma tigela. E aqui eu trouxe a tigela que era da minha avó. Para vocês conhecerem, né, que era nessa simplicidade que a gente comia às vezes um doce de banana num domingo à tarde, depois do almoço. E tem quantos anos isso aqui deve? Eu tenho 50. Então isso aqui passou de 50 anos, né? Porque foi de uma patroa dela quando menina que deu para ela, né? Então isso aqui está ultrapassando, realmente já ultrapassou meio século aqui na Terra. E eu trouxe para vocês para compartilhar com vocês e dizer que esses afetos nos alimentam para tudo que nós vamos fazer na vida. Não esquecer de onde veio faz com que você consiga perceber o desenho que está fazendo para onde vai, né? E eu, Valéria Silvestre, essa mulher que chego no mestrado como a primeira da família, né,
faço votos que as minhas sobrinhas, os meus sobrinhos possam continuar o nome, continuar o legado, se possível, para eu ficar mais vaidosa e feliz na área ambiental, né? E na área do enfrentamento antirracismo, porque nós precisamos de uma sociedade para respirarmos. E essas violências que nós estamos vivendo, elas são violências que nos sufocam, porque nós estamos todos interligados. Então, a questão ambiental é uma questão de todos e de todas. A questão por igualdade de oportunidades, que é a luta antirracista, é uma questão de todos e de todas. A questão de direitos humanos, a questão dos direitos dos animais, a questão dos direitos aos recursos naturais, ele perpassa o nosso corpo, ele perpassa, transpassa a nossa alma. E é nesse ritmo aqui que eu encerro a minha fala, com gratidão a você, Ivanilde. Te espero no meu canal. Eu retomei o canal Ser Silvestre Socioambiental. Olha lá. Vamos deixar depois aqui no link. Vamos deixar aqui na descrição o link e vamos já colocar como parceiros aqui do canal. É uma honra. O Ser Silvestre Socioambiental, ele tem o objetivo de trazer temáticas que são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade saudável, né, em todos os aspectos. Então, ali vocês vão perceber que vão encontrar pessoas de várias vertentes, de várias bandeiras, que preze para que a sociedade seja melhor, né? Na sexta-feira que vem tem o professor Edgar Amaral, nós vamos falar sobre mudanças climáticas e o impacto que isso causa para a insegurança alimentar, né? Nós ainda temos fome no país, diminuiu, mas ainda tem. Vou citar novamente, estou impactada pela sua live da semana passada, né? A quantidade de crianças com problemas, né, de nutrição nas aldeias indígenas, sobretudo depois das calamidades e das invasões que estão sofrendo, né, depois desse marco terrível, né, esse marco temporal que foi colocado no nosso país. Isso é uma violência para a história do Brasil, né, porque a história do Brasil começa com o povo original, né, com o povo originário. Então, essa violência toda que estamos vivendo e assistindo, não podemos continuar só assistindo, precisamos nos posicionar, e para isso precisamos de canais como esse, o Ecos Feminismos, o Ser Silvestre Socioambiental, Decolonialidade, Mulheres em Pauta, e tantos outros canais fortíssimos que nos provocam a refletir que o nosso mundo é muito maior do que o quadrado onde nós estamos fechados na segurança dos nossos lares, que é uma falsa segurança, na verdade, porque sem planeta não tem lar, sem planeta não tem disputa. Está concluindo e agora... Sem planeta não tem vida. Né? Então, precisamos das questões ambientais serem valorizadas e respeitadas como tal. Beleza. Olha, Valéria, eu que te agradeço. Tu sabe, eu sempre te falei que essa casa é nossa. Você já faz parte daqui da família Ecos Feminismos. Eu só tenho que agradecer esse teu crescimento. Cada vez que você vem aqui, fala das suas conquistas, não? Que eu me sinto também como se fosse uma conquista minha. É então, nossa. Sou eu que tenho que te agradecer aqui por essa tua beleza, assim, né? Beleza própria interior, esse teu amor pelas coisas que você faz, assim que, olha, te agradeço de coração e vou concluindo aqui, agradecendo aqui a comunidade que nos acompanhou, dizendo que na próxima semana nós vamos viajar ali para o estado de Bahia. Eu vou ter uma surpresinha aqui também. É sempre, não sei, eu estou adorando, assim, trazer os estudos acadêmicos. Nós vamos trazer uma doutoranda. Não vou dizer sobre o que é, vou ter doutoranda. Ai, meu Deus, não quero errar. Vou puxar minha orelha. Mas ali do estado de Bahia, que vai falar de duas mulheres maravilhosas que fez diferença naquele território ali. E eu espero por vocês, comunidade, na próxima semana. Valéria, um bom final de semana para você. A gente vai se falando. Eu me mando o link do teu canal para me colocar aqui na descrição. E a comunidade, se cuidem e até a próxima semana. Tchau!